O que você faria se tivesse um sonho grandioso, mas tudo ao seu redor gritasse fracasso? E se a sua visão de futuro envolvesse liderança, prosperidade, influência, mas a realidade atual fosse prisão, rejeição, escravidão? Esse é o paradoxo que marca a vida de José. Um jovem com dons excepcionais, inteligência aguçada e um dom sobrenatural para interpretar realidades invisíveis. Ele via o futuro, sentia a estratégia, carregava consigo uma promessa celestial de governo. Mas foi vendido como escravo, traído pelos próprios irmãos, esquecido em um cárcere egípcio. José tinha todos os motivos para desistir, para pensar: Deus me abandonou. Mas não, ele permaneceu fiel, não apenas aos seus dons, mas ao seu Deus. E esse é o ponto central dessa jornada, porque José não se tornou governador do Egito por acaso. Ele não virou o homem mais poderoso da terra, abaixo de Faraó, por simpatia ou sorte. Ele aplicou, mesmo na escuridão, os princípios de liderança, excelência e fé que carregava desde sua juventude. José se tornou, na prática, o primeiro CEO da Bíblia, um gestor de pessoas, recursos e crises, operando com inteligência divina. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39:2. Perceba, a Bíblia chama de próspero um homem que era escravo. Isso muda tudo. Prosperidade, aos olhos de Deus, não começa com conta bancária, começa com presença, propósito e visão. Neste episódio da série Milionários da Bíblia, você vai entender como José transformou tragédia em oportunidade, liderou a maior operação de economia da história antiga, se tornou o arquétipo de um líder estratégico guiado por revelações espirituais. Prepare-se, esta não é apenas a história de um escravo que virou governador. É um manual de sobrevivência, crescimento e governo em meio às maiores adversidades da vida. Porque se José pôde administrar o Egito após anos de injustiça, você também pode governar sua crise com sabedoria celestial. Para entender o impacto da ascensão de José no Egito, precisamos nos situar no tempo, na cultura e no ambiente espiritual em que sua história se desenrola. José não apenas sobreviveu em uma terra estrangeira, ele prosperou dentro da estrutura política, econômica e religiosa de uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. A história de José se desenvolve a partir de Gênesis 37 até Gênesis 50, com os eventos centrais ocorrendo por volta de 1700 a.C., durante o que os estudiosos identificam como o segundo período intermediário do Egito, uma fase em que o poder central do Egito estava dividido, o que pode ter facilitado a ascensão de estrangeiros a posições de poder. José era o penúltimo filho de Jacó, neto de Abraão, nascido de Raquel, a esposa amada. Sua juventude foi marcada por visões divinas, sonhos que mostravam feixes de trigo se curvando diante dele, e astros do céu inclinando-se diante de sua figura. Gênesis 37, 5, 9. Esses sonhos provocaram ódio em seus irmãos e desencadearam uma série de eventos que mudariam sua vida e a história de Israel. Geograficamente, José sai da região de Hebrom, atual sul de Israel, e é levado para o Egito, uma nação extremamente avançada em termos de agricultura, engenharia, economia e religião. O Egito era um império teocrático, governado por um faraó, considerado um deus vivo, e sustentado por um sistema de irrigação e agricultura altamente estratégico baseado no ciclo do rio Nilo. O povo egípcio acreditava em dezenas de deuses e forças espirituais ligadas à natureza, fertilidade e morte. Nesse cenário, a presença de um jovem hebreu, monoteísta, adorador do Deus de Abraão, era uma afronta espiritual ao sistema egípcio. E ainda assim, José prosperou. Espiritualmente, José representa uma continuidade da promessa feita a Abraão em Gênesis 12. Em ti
serão benditas todas as famílias da terra. No Egito, essa promessa começa a se manifestar de maneira palpável. Deus levanta José não apenas para salvar sua própria família da fome futura, mas para sustentar uma nação inteira. Culturalmente, José entra num mundo de hierarquias rígidas, astrologia oficial, rituais pagãos e política sofisticada. E mesmo assim, por causa da presença de Deus, ele se destaca, primeiro como escravo na casa de Potifar, depois como prisioneiro na cadeia do palácio, até chegar ao trono do império. É importante entender que, nos padrões do Egito, um hebreu jamais deveria ocupar posição de governo. A ascensão de José não foi apenas improvável, foi impossível aos olhos humanos. Por isso, sua história é tão extraordinária. Ao ser promovido por Faraó, após interpretar seus sonhos, Gênesis 41, José se torna o responsável por toda a economia egípcia. Ele planeja e executa um sistema de armazenagem de grãos durante 7 anos de fartura, preparando a nação para 7 anos de fome. Essa operação econômica é considerada uma das mais visionárias da história bíblica. Um verdadeiro plano de gestão de crise com eficiência, estratégia e liderança profética. José foi mais do que um sobrevivente. Ele foi o arquiteto da estabilidade de um império. Todo líder forjado por Deus precisa atravessar o fogo do conflito. E José foi lançado nesse fogo desde muito jovem. Seu conflito começa onde muitos acreditam que deveriam ser mais seguros: em casa. Filho favorito de Jacó, José era o símbolo de um amor profundo e de uma promessa futura. Mas esse favoritismo despertou um ódio mortal entre seus irmãos. Quando ele compartilha seus sonhos de grandeza, o que para ele era uma revelação, para os irmãos soou como arrogância e ameaça, e seus irmãos o invejavam. Gênesis 37:11. A inveja se transforma em traição. Eles o jogam num poço, vendem-no por 20 moedas de prata, fingem sua morte para o pai. José, com cerca de 17 anos, é arrancado de sua terra, de sua família e de seus sonhos. Começa ali a primeira fase do seu conflito, a quebra da identidade. Ele é vendido a Potifar, um oficial de Faraó, e mesmo como escravo, ele se destaca. A Bíblia diz: "E o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão." Gênesis 39:3. Mas essa ascensão chama a atenção, inclusive da esposa de Potifar, que tenta seduzi-lo. José resiste, dizendo: "Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?" Gênesis 39:9. Por causa dessa integridade, ele é falsamente acusado e lançado na prisão. Aqui começa a segunda fase do conflito, a injustiça por causa da fidelidade. José agora está numa prisão egípcia, tratado como criminoso, esquecido por sua família, sem explicação aparente do céu. Ele tinha tudo para se revoltar, mas ele serve, organiza, interpreta sonhos, permanece útil. Mesmo preso, José continua administrando. Ele lidera dentro da cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Gênesis 39:23. O tempo passa. 2 funcionários de Faraó são presos. José interpreta seus sonhos. Um deles, o copeiro, volta à corte. José pede: "Lembra-te de mim", mas o copeiro esquece. 2 anos de silêncio. José entra na terceira fase do conflito, o esquecimento e o teste do tempo. Esse é talvez o estágio mais perigoso da jornada: o silêncio, o atraso, a espera injusta. Quantas vezes você já teve a sensação de que as pessoas te abandonaram, que suas habilidades foram ignoradas, que sua fidelidade está sendo esquecida? José vive isso por anos, mas ele não abandona seus dons, ele não abandona Deus. E é esse comportamento que molda sua liderança. Em vez de se tornar amargo, José se torna mais forte. Em vez de enterrar seus talentos, ele os aperfeiçoa. Em vez de negociar sua fé, ele a solidifica.
Esse conflito profundo o transforma de sonhador em intérprete, de favorito em servo, de vítima em gestor, de hebreu em líder egípcio. Toda grande liderança nasce de um grande conflito. Toda grande elevação vem depois de uma grande descida. E José nos mostra que o conflito não é o fim do chamado, é o processo necessário para que ele se cumpra. 2 anos depois de José ter sido esquecido na prisão, um novo som ecoa pelos corredores do palácio. Um pesadelo perturbador sacode Faraó. 7 vacas gordas e depois 7 magras. 7 espigas cheias e depois 7 mirradas. Nenhum sábio do Egito consegue interpretar o sonho. É nesse momento que o copeiro se lembra. Hoje me lembro das minhas faltas. Gênesis 41:9. O nome de José volta à superfície. Do cárcere à corte, da cela ao trono, a virada começa. José é trazido apressadamente, troca de roupa, se barbeia e diante do homem mais poderoso do mundo não exibe arrogância, mas reverência. Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 41:16. José interpreta o sonho com precisão cirúrgica. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Mas ele não para na interpretação. Ele propõe um plano, um sistema de armazenagem, uma gestão de 20% da produção anual, uma estrutura de liderança descentralizada, um plano de crise. Faraó reconhece a diferença. Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Gênesis 41:38. José é promovido. Num único dia, ele deixa de ser prisioneiro para se tornar governador de todo o Egito. Coloca o anel de Faraó, veste roupas de linho, ganha uma carruagem oficial e passa a comandar toda a nação. Essa é a virada. Mas a redenção de José não é apenas pessoal, é coletiva, nacional, profética. Ele implementa o plano com excelência. Durante os anos de fartura, constrói celeiros, armazena grãos, organiza recursos e quando a fome chega, o mundo inteiro vem ao Egito comprar alimento. Toda a terra vinha ao Egito, a José, para comprar trigo. Gênesis 41:57. E entre os que vêm estão seus irmãos. Sem saber quem ele é, eles se curvam diante dele. O sonho se cumpre, mas José não se vinga. Ele chora, testa, perdoa, revela-se, abraça. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Gênesis 45:4. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. Gênesis 45:5. Essa é a verdadeira redenção, quando você entende que tudo o que sofreu foi parte de um plano maior. José não apenas sobreviveu, ele salvou gerações, ele alimentou o mundo, ele restaurou sua família, ele transformou traição em provisão. A história de José vira porque ele não quebrou no processo, ele não se perdeu no palácio, não se contaminou na prisão, ele permaneceu fiel, mesmo em silêncio. E quando chegou sua hora, Deus o colocou no lugar certo, com a sabedoria certa, diante do líder certo. Essa virada é para todos os que estão esperando. Seu cárcere não é o fim, seu silêncio não é castigo. Deus está apenas te posicionando para uma revelação maior. A história de José é um retrato impressionante do plano redentor de Deus, não só para um homem, mas para toda a humanidade. Ela não apenas revela princípios de liderança, gestão e fidelidade, mas também simboliza, em detalhes, a jornada de Cristo e o funcionamento do reino de Deus. Vamos analisar como essa trajetória extraordinária carrega camadas teológicas profundas e simbólicas poderosas. 1. José como uma figura de Cristo. José é uma das mais fortes tipologias de Jesus no Antigo Testamento. Vejamos os paralelos. Amado pelo Pai. José era o filho preferido de Jacó. Gênesis 37:3. Jesus é o filho amado do Pai. Mateus 3:17.
Rejeitado pelos irmãos. José foi traído pelos próprios irmãos. Jesus foi rejeitado por seu povo. João 1:11. Vendidos por moedas. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus por 30. Mateus 26:15. Falsamente acusado. José foi preso injustamente. Jesus foi condenado sem culpa. Exaltado depois da humilhação. José saiu da prisão para o trono. Jesus foi humilhado na cruz antes de ser exaltado acima de todo nome. Filipenses 2:9 e 11. Salvador do povo. José salvou o Egito e sua própria família da fome. Jesus salva a humanidade da morte espiritual. Esses paralelos mostram que a história de José não é apenas um exemplo de superação, mas um anúncio profético da missão de Cristo. 2. A gestão de crise como missão divina. José nos ensina que liderança espiritual inclui capacidade prática. Ele não era apenas um homem que orava, ele planejava, ele interpretava sonhos, mas também sabia executar. Sua gestão dos recursos do Egito foi tão eficaz que em 7 anos de fome, não apenas o povo sobreviveu, mas a economia do império foi centralizada em torno de sua administração. Gênesis 47, 20 e 26. Isso nos mostra que Deus valoriza competência. Espiritualidade e estratégia caminham juntas. A unção abre portas, mas a excelência sustenta posições. A liderança de José não era mística, era funcional. Ele aplicava princípios do céu para organizar recursos da terra. Isso é administração espiritual. 3. O tempo de espera como forja do caráter. A prisão de José não foi um atraso, foi um laboratório. A espera não foi um castigo, foi uma escola. Em cada etapa, José foi testado, como filho, como escravo, como preso, como intérprete. E só depois de aprovado em todos esses níveis, ele foi colocado como governador. Isso aponta para um princípio espiritual essencial. Se não fores fiel no pouco, quem te confiará o muito? Lucas 16:10. O processo de Deus nunca é rápido, mas sempre é intencional. Ele não promove imaturos, ele forma o caráter antes de liberar a coroa. 4. A redenção da dor como plataforma de governo. José declara uma das frases mais teológicas da Bíblia. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Aqui está a doutrina da providência redentora de Deus. Ele usa o mal que nos fazem para cumprir o bem que ele prometeu. Ele não causa a traição, mas transforma a dor em degrau. Ele não provoca a prisão, mas usa o cárcere como corredor para o trono. Isso é teologia aplicada à liderança. Isso é maturidade espiritual em ação. 5. A prosperidade com propósito. José ficou imensamente rico. Ele acumulou poder, influência, honra, mas nada disso o desviou de sua missão. Sua prosperidade serviu para preservar a vida. Ele não construiu impérios pessoais. Ele serviu a um propósito eterno. Esse é o padrão bíblico de riqueza. Recursos com direção divina. A bênção não é um fim em si mesma, é um meio para cumprir a vontade de Deus. Portanto, a aplicação teológica da vida de José é clara. Deus forma líderes no segredo. Deus exalta os fiéis no tempo certo. Deus usa os processos para revelar propósitos. E Deus faz com que toda dor que você enfrentou se transforme em plataforma de governo, de provisão e de salvação para outros. A história de José nos deixa uma verdade espiritual impossível de ignorar. O propósito de Deus nunca é frustrado, mesmo quando tudo parece perdido. José sonhou, foi traído, sofreu, esperou, mas nunca deixou de confiar, nunca negociou sua essência, nunca largou a fé que o sustentava. E por isso, ele não apenas viu o sonho se cumprir, ele viveu além do que sonhou. Vamos resumir as lições espirituais mais impactantes que essa trajetória nos oferece. 1.
Deus usa a dor como ferramenta de direção. A dor que José sofreu nas mãos de seus irmãos foi o instrumento que Deus usou para levá-lo ao Egito, o lugar da sua elevação. A prisão que o sufocava por fora era o lugar onde Deus o refinava por dentro. A traição que parecia injusta foi, na verdade, a chave para a plataforma de salvação. O que parecia fim era início. O que parecia silêncio era lapidação. O que parecia prisão era passagem. 2. A verdadeira prosperidade nasce no coração antes de chegar à conta. José foi chamado de próspero ainda como escravo. A prosperidade bíblica não começa com dinheiro. Começa com a presença de Deus, com caráter, com obediência, com excelência no pouco. Foi isso que preparou José para administrar o muito. Se você deseja prosperar, comece com fidelidade no invisível, com trabalho honesto, com sabedoria prática, com firmeza espiritual. 3. Sonhos dados por Deus passam por provas humanas. Todo sonho celestial será testado por rejeição, injustiça e espera. Isso não significa que o sonho falhou. Significa que Deus está construindo você para carregar a promessa sem se perder nela. Muitos querem o trono, mas poucos aceitam o poço. José aceitou e, por isso, permaneceu. 4. Deus levanta líderes em tempos de crise. Deus usou José para salvar o Egito e as nações vizinhas em uma fome histórica. Isso mostra que os filhos de Deus são posicionados para governar em meio ao caos, trazer soluções, sustentar o povo e manifestar o reino com ações práticas. Se hoje o mundo enfrenta fome física, emocional, espiritual, então o mundo precisa de mais Josés, íntegros, preparados, cheios do Espírito e dispostos a servir. 5. O perdão libera o destino. José poderia ter se vingado de seus irmãos, poderia ter fechado as portas, mas escolheu perdoar. E ao fazer isso, desbloqueou não só sua cura pessoal, mas o cumprimento completo do propósito de Deus em sua vida. Você não governa enquanto carrega mágoas. Você não lidera com o coração ferido. O perdão é o portal da autoridade espiritual. A grande lição da história de José é esta: se você permanecer fiel em meio às dores, Deus te colocará em lugares que você nunca imaginou. Se você guardar o coração, Ele confiará em você recursos, estratégias e influência para mudar a história de outros. Se você continuar sonhando com Deus, você será usado para alimentar multidões. Porque no reino de Deus, sonhos não morrem no poço. Eles ressuscitam no trono. Agora pare um instante e olhe para a sua própria jornada. Você está em qual etapa da história de José? No poço da rejeição? Na prisão do silêncio? Ou talvez no palácio da oportunidade, cercado de decisões que exigem sabedoria e domínio próprio? Seja qual for o estágio, a história de José te lembra de uma coisa: Deus está com você, mesmo quando parece estar tudo contra. E mais do que isso, Ele está moldando você para algo maior. Essa história é um convite, um chamado para sonhar com Deus mesmo quando ninguém acredita em você, servir com excelência mesmo quando ninguém te vê, permanecer fiel mesmo quando o tempo parece não passar, liberar perdão mesmo quando a dor grita por vingança, usar sua influência para salvar vidas e manifestar o reino. Não enterre seus sonhos. Não negocie sua essência. Não pare de semear fidelidade. Deus não te esqueceu. Ele está te posicionando. O tempo da virada vai chegar. E quando chegar, será repentino, visível e irreversível. Se essa história falou com você, deixe um comentário dizendo onde você mais se identificou com José. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a crise é apenas o começo do propósito. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias de milionários da Bíblia para revelar. Que o Senhor te fortaleça em cada etapa e que a tua vida também se torne provisão para muitos.